Controle em ação. Tribunal apresenta balanço das fiscalizações de 2025. Ministério Público de Contas destaca ciclo de correições e principais atuações realizadas ano passado. Capacitação. Escola de Contas do TCE Ceará oferta cursos sobre resíduos sólidos. Controle transparente. Relatórios de atividades apresentam fiscalizações, julgamentos e ações educacionais. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! A edição especial do informativo Controle em Ação do TCE Ceará traz um balanço das fiscalizações realizadas em 2025. O documento é feito pela Assessoria de Qualidade e Inovação, todo em linguagem simples. O Tribunal de Contas do Ceará divulga o balanço das fiscalizações realizadas em 2025 por meio da nova edição do Controle em Ação. Durante o ano, o Tribunal deu início a 102 processos de fiscalização, com a realização de 86 inspeções, 11 auditorias, 3 levantamentos e 2 desestatizações. Todas essas atividades estão detalhadas no relatório. A publicação com o balanço anual tem o intuito de apresentar, em linguagem simples e acessível, um resumo sobre as principais fiscalizações executadas por áreas temáticas, como educação, saúde, administração, meio ambiente e clima. As edições do Controle em Ação são produzidas pela Secretaria de Controle Externo do TCE Ceará por meio da Assessoria de Qualidade e Inovação. As fiscalizações elas são planejadas num plano anual que faz parte de um planejamento macro chamado PDSEX, que é o plano diretor. E nesse plano diretor, em relação às fiscalizações, elas são divididas em temas. Então, elas acontecem de acordo com esses temas e cada tema é trabalhado com um objetivo. E aí, nesse controle em ação, né, em linguagem simples, eu trago justamente o resultado dessas fiscalizações, como o objetivo das fiscalizações, as questões que foram identificadas, quais foram as principais constatações feitas pelas equipes técnicas e também o resultado, né, os acordos, as principais deliberações feitas aos gestores públicos. Para conhecer esta e outras edições do relatório, acesse o site do TCE Ceará, siga para a área de acesso rápido na lateral direita e clique em Controle em Ação. O Ministério Público Especial que atua junto ao TCE Ceará publicou a nova edição do MPC em Ação. O informativo mostra o ciclo de correições ordinárias e um balanço das atividades do ano passado. Está lançada a mais recente edição do MPC em Ação, informativo trimestral do Ministério Público Especial junto ao TCE Ceará. Notícias, orientações, balanço de ações e outras comunicações podem ser conferidos no documento disponível no site do MPC. A publicação apresenta a atuação do órgão ministerial nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. O nosso informativo ele tem cumprido um papel estratégico de transparência ativa. Por meio dele, nós não apenas prestamos contas à sociedade das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público de Contas, como também informamos os jurisdicionados, os gestores públicos em geral, sobre os principais entendimentos, as principais decisões do Ministério Público de Contas e do próprio Tribunal de Contas. Então, ao publicizarmos no informativo as nossas petições, representações e recomendações, nós acabamos por fazer um papel de prevenção de novas irregularidades e, ao mesmo tempo, de fortalecimento do controle externo. O informativo destaca o ciclo de correições ordinárias de 2025, ação conduzida pela Corregedoria do Ministério Público de Contas, a participação de representantes da área no 4º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, ações de integração e a realização de reunião do Colégio de Procuradores. Também foram disponibilizadas diretrizes do MPC em julgamentos do TCE Ceará sobre temas ligados à gestão pública. Eu destacaria ainda uma série de representações que foram ajuizadas no último trimestre para apurar indícios de irregularidades relacionadas a licitações, contratos, questões relacionadas à transparência, questões relacionadas à gestão de pessoal. Então, uma ampla gama de assuntos que são abordados pelo Ministério Público de Contas e, por meio dessas representações e recomendações, nós acabamos por contribuir para uma gestão pública mais eficiente, mais eficaz
e garantir que os recursos públicos sejam gastos da melhor maneira para o cidadão cearense. No quarto trimestre de 2025, o órgão ministerial propôs 20 recomendações, expediu 2 recomendações e revisou 2 recursos. As petições iniciais das representações e as recomendações expedidas já estão disponíveis na página do MPC. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre o curso de resíduos sólidos. Até já! Ampliar o conhecimento sobre a destinação final do lixo. Esse é o objetivo do curso à distância Resíduos Sólidos, o básico que você precisa saber, ofertado pelo Instituto Plácido Castelo. Acompanhe o Conexão Cidadão e veja como participar. Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará, onde a gente aprofunda, Carol, as questões importantes da sociedade, do Tribunal de Contas, e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar algo que todo mundo produz, que é o lixo, mas nem sempre a gente sabe qual é o destino dele. Lixo, não só necessariamente lixo, os resíduos sólidos. A gente acha que o caminhão passa ali, a gente dá um tchauzinho, a gente não se preocupa, né? Mas é algo que devemos nos preocupar. E sobre lixão, como esse comportamento, esse ciclo de vida, né, tem que ter, Wanda Gomes vai tirar todas as dúvidas pra gente, porque tem novidade do IPC, do Tribunal de Contas, para quem quer aprender a sobre lidar essa temática com esses resíduos. Não é isso, Wanda? Seja bem-vinda mais uma vez e obrigado pela sua presença. Gente, eu que agradeço, né? Tá aqui novamente para mim é um prazer, né? Tá falando dessa política pública tão importante. E aí, hoje nós vamos falar especificamente de resíduos sólidos, mas eu gosto sempre de frisar, quando eu começo a falar nesse tema, é que o saneamento básico, ele é composto de 4 setores, né? Água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, que é o tema que a gente está tratando hoje. Então, obrigado pelo convite, eu estou à disposição para falar nessa política pública sempre que vocês quiserem. Carol e Wanda, é o que a gente vai discutir aqui, porque o IPC está ofertando um curso, exatamente, né, sobre resíduos sólidos, o básico que você precisa saber. O que a gente precisa saber? É assim, Dimitri, tem muitas coisas que a gente precisa saber. Eu costumo separar essa área em que existem muitas coisas técnicas que você precisa saber, existem muitas coisas administrativas e de políticas que você precisa saber, e existem aquelas coisas simples, que é o básico, que a gente precisa saber e que muitas vezes a gente não sabe. Por isso que veio esse título, o básico que você precisa saber. Existe diferença real entre lixo, resíduo sólido e rejeito? Ou é tudo a mesma coisa? Ótima pergunta. Eu adorei essa pergunta. Existe uma diferença, né? Por exemplo, lixo. Lixo é tudo aquilo que a gente descarta, que a gente acha que não serve mais pra gente, né? Por exemplo, eu compro uma garrafinha de água mineral e eu descarto aquela garrafinha. Aquilo pra gente é lixo, a gente chama de lixo. Às vezes a gente chama até determinados seres humanos de lixo, né? Então, tudo que a gente descarta que não tem valor pra gente, que a gente não quer mais usar, a gente chama de lixo. Esse é o lixo. Resíduos sólidos é aquele que, dentro daquele que você descarta, ele pode ser reaproveitado. A gente chama de resíduos sólidos. Tudo que pode ser reaproveitado, reutilizado, a gente chama de resíduos sólidos. E o rejeito, dando um exemplo, para ficar numa linguagem que as pessoas possam entender. Então, lixo é tudo aquilo que a gente não precisa mais, né? O saco de arroz, de feijão, que depois você coloca numa vasilha, você joga fora. É a caixinha do perfume que a gente não usa mais. É a escova de dente que a gente já usou durante aquele 1 mês, 2 meses, joga fora. O invólucro da pasta de dente. São coisas que a gente não usa mais, não serve mais pra gente. O resíduo sólido é o que a gente reaproveita. A garrafinha de água mineral é aquele plástico reutilizável. O rejeito é aquele que não pode ser reaproveitado, tá? Ele tem que ir para um aterro sanitário, ser incinerado e ser confinado. É o caso, por exemplo, fralda descartável. Pode descartar, depois de utilizá-la não é reaproveitada. O papel que a gente limpa a boca no restaurante, ele não é reutilizado. Por quê? Porque ele se misturou com a parte orgânica daquele que a gente comeu, limpou, não tem como ser reaproveitado. Absorvente higiênico de mulheres não pode ser aproveitado depois de utilizado. Deixa eu ver aqui, fraldas geriátricas não podem ser reaproveitadas. Papel higiênico que a gente usa no banheiro normalmente não pode ser aproveitado. Então, esse tipo de resíduo ele tem que ser incinerado para aterro sanitário. Para aterro sanitário, transformado em rejeito. A esponja que você lava prato, né,
ela mistura com aquela gordura, com aquela coisa ali, não tem como você separar a parte orgânica da parte da esponja em si, não pode ser reaproveitado. E o rejeito é isso, depois que você utilizou, você já esgotou todas as capacidades de reutilização, ele passa a ser rejeito, né? E aí, então, é o caso dos exemplos que eu já te falei. Você incinera e confina. E Wanda, para quem se interessou pelo curso que está sendo oferecido pelo Instituto Plácido do Castelo, qual é o formato, a carga horária e quem é que pode participar? O curso, Carol, é um curso de 30 horas. A gente tentou abordar questões simples que despertam o interesse das pessoas, sem deixar de fora a questão técnica e a questão da atuação do tribunal. O último capítulo é justamente onde a gente atua. Então, um curso de 30 horas, é um curso EAD, promovido pelo IPC, Instituto Plácido do Castelo, né, o nosso instituto aqui do tribunal. Eu digo assim que ele não é só para servidor jurisdicionado, ele é para todo cidadão, qualquer pessoa que tiver interesse, sabe, e saber para onde é que vai tudo aquilo que a gente gera todo dia, sempre gerou e vai continuar gerando eternamente, a não ser que a humanidade não exista mais, né? Então, esse curso, ele atende a todo cidadão. E quanto é o curso? O curso é de grátis. Olha aí, Carol. Essa parte é importante. Essa é a melhor parte, né? Wanda, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, relatórios de atividades destacam fiscalizações, julgamentos e ações educacionais realizadas em 2025. O TCE Ceará apresenta à sociedade as principais ações do órgão realizadas durante o ano de 2025. As informações estão nos relatórios de atividades encaminhados à Assembleia e acessíveis ao cidadão no site institucional. Afinal, transparência é um dever constitucional e incentiva o controle social dos gastos públicos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Kelly. Em 2025, o Tribunal de Contas do Estado realizou 121 sessões plenárias, de forma presencial e virtual. Ao todo, foram apreciados 10.020 processos, somando 243 prestações de contas do governo municipal apreciadas. No decorrer do ano, também foram realizadas 127 fiscalizações e as ações abrangem diferentes áreas estratégicas. Entre elas estão educação, assistência social, saneamento básico, meio ambiente, primeira infância e outras, o que fortalece o papel institucional da Corte Cearense. Os relatórios destacam ainda as atividades do quarto trimestre, de outubro a dezembro de 2025. A Corte Cearense de Contas promoveu 129 ações educacionais por meio do Instituto Plácido do Castelo, Escola de Contas do Tribunal, e as iniciativas envolveram mais de 2.000 participantes. Tanto o relatório de atividades anuais como o relatório do quarto trimestre de 2025 estão disponíveis no site do Tribunal, em tce.ce.gov.br. Vamos agora direto à redação, onde Gabriela Antunes tem novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana. Oi, Kelly, todos que acompanham o Acontece TV. O TCE Eduque 2026 começou e já está percorrendo o interior do estado com ações educacionais. Esta semana o TCE Ceará leva informações sobre a nova lei de licitações, envio de prestações de contas de gestão e controle social. Além da etapa municipal, nesse biênio nós vamos ter também encontros regionais com temáticas envolvendo também primeira infância, saneamento básico e ouvidoria. Fica de olho nas nossas postagens nas redes sociais para não perder nada. E falando ainda sobre ação educacional, fiquem atentos ao prazo que no dia 1º de março encerram as inscrições para a terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas para as escolas da rede estadual. A competição educativa incentiva a participação cidadã dos estudantes. Professores e alunos com as 3 melhores colocações ainda serão premiados em dinheiro. Os detalhes estão no site do TCE Ceará. Vai lá e confere tudo. É isso aí, voltamos ao estúdio.
O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana.